Conforme nós havíamos prometido no nosso blog, vamos fazer agora aqui um debate, uma troca de ideias, uma espécie de mesa redonda sobre o uso dos tablets, ou seja, da computação eletrônica na sala de aula. Nós vamos ter a participação, pode seguir? Vamos ter a participação da professora Zeli Isabel Ambrosio, que é aqui do IESB. Vamos ter a participação do professor Marcelo, que é coordenador do curso de Marketing e Comunicação Digital, também do IESB. E estamos aguardando aqui o professor André Tratesi, do Colégio Sigma, que é, aqui de Brasília, o colégio que já anunciou que no próximo ano letivo inicia a utilização de tablets em substituição ao tradicional livro didático. A questão se coloca, primeiro, não importa se é tablet ou é outra coisa, mas a primeira coisa que se coloca é a questão da substituição do livro didático por um outro mecanismo, por um outro instrumento. No caso, o instrumento mais moderno, mais up-to-date que temos são os tablets. Mas antes de surgirem os tablets, já discutíamos na área educacional o uso dos laptops, que é uma geração anterior ao tablet, mas que é também um instrumento que se presta para o uso na sala de aula, já vem sendo utilizado em algumas instituições, principalmente instituições do ensino superior, tanto aqui no Brasil quanto em vários países da Europa e nos Estados Unidos. O tablet, como instrumento eletrônico de processamento de informação, ele vai fazer nas salas de aula o mesmo papel que o laptop já vem fazendo. Se é que eu estou certo quanto à apreciação da utilização do tablet. Vamos, então, começar pedindo que cada um dos participantes emita sua opinião sobre a utilização da informática na sala de aula em substituição ao tradicional livro didático. Agradeço o professor Edson aqui pelo convite, de integrar mais uma vez a nossa mesa quadrada, onde a gente vai discutir um tema super atual, que está no topo das prioridades hoje da educação. Tem muitas instituições já trabalhando com isso, que é a questão do tablet dentro da sala de aula. Eu coordeno aqui no IESB o curso de pós-graduação em Marketing e Comunicação Digital. O foco do curso é bem para fora da instituição, né? No nosso bate-papo aqui vai ser bem focado para dentro, como a gente utiliza isso dentro das metodologias de ensino, como utiliza o tablet como uma ferramenta para se poder passar o conhecimento para o aluno de uma forma mais efetiva e antenada com os dias atuais. Hoje eu tenho eu sou a gente pode chamar de nerd, né? Convicto. Então eu sou muito antenado, adoro tecnologia, tudo que é AI eu tenho no dia a dia e uso isso no dia a dia muito. A gente percebe que hoje que os alunos também, eles estão muito antenados, principalmente a tal da geração Y, a geração Z, que já nasceu nesse ambiente digital, eles já nascem digitais. Eles já conhecem um mundo onde o celular já era uma realidade, onde a internet sempre existiu. Então, eles veem um mundo diferente. Então, hoje, o principal ponto disso tudo, a preocupação não é com o aluno, a preocupação é com o resto da cadeia. É com o professor que vai passar o conhecimento, usando a ferramenta eletrônica para esse conhecimento, e a produção de conteúdo para esse tablet. Porque, como nós temos o tablet como uma ferramenta, como um computador, como um dispositivo, como um celular, mas se você não tiver o conteúdo, não tem uma metodologia que utiliza esse conteúdo de maneira efetiva, não tem como conseguir transmitir o conhecimento para o aluno.
E eu acho que esse daqui vai ser o grande tema, que vai ser o assunto que a gente vai discutir e que vai permear nosso bate-papo. Bom, obrigada, Edson, por estar participando, né, desta mesa quadrada para falar de um assunto tão atual, que é o uso dos tablets em sala de aula. Eu, atualmente, estou dirigindo o Centro de Inovação Tecnológica do IESB e, portanto, todas as inovações nós temos que acompanhar, principalmente as inovações em sala de aula. A questão que vem, realmente, é o uso dos tablets. A gente tem que entender que ele é uma ferramenta, ele é auxiliar para o processo de aprendizagem. Então, surgem algumas questões que a gente tem que levantar com os tablets. Por exemplo, como é que vai ser essa inclusão digital? Como é que os alunos do Brasil todo vão ter acesso aos tablets? Quem não puder comprar, como é que vai ser esse mecanismo? Como é que vai se levar o tablet até todos os alunos enfim, da educação brasileira? Por outro lado, a preparação dos professores. Porque hoje quem conhece o Brasil sabe. Nós não podemos pensar a realidade brasileira só a partir de São Paulo, a partir do Rio de Janeiro, a partir de Minas Gerais. Temos que pensar no Brasil, onde a inclusão digital ainda não é uma realidade, embora todos os municípios tenham computadores, todos os municípios tenham laboratórios. Porém, muitos professores usam os computadores como máquina de escrever. Como é que eles vão usar os tablets? Então, a preparação dos professores, eu acho que ela seria fundamental para o tablet como ferramenta de ensino. Então, e um estudo. Como é que o uso do tablet vai impactar nas novas metodologias? Como é que o uso do tablet realmente vai levar o aluno a uma aprendizagem maior? Acho que isso que está em questão. E não é o uso do tablet como a grande novidade, não. O uso do tablet como ferramenta, assim como nós temos o uso do computador como ferramenta, o uso do notebook como ferramenta. E que ele permita ao professor, aí tem que ter uma preparação muito boa, né, porque novas tecnologias implicam em novas pedagogias, muito boa para esse uso, que não é um uso exclusivo. Mas como é que o professor vai levar o aluno a usar o tablet como uma ferramenta de ensino, como um processo de busca da informação, um processo realmente de levar uma maior e uma melhor aprendizagem do aluno, que é isso que nós estamos precisando, que o aluno hoje já não lê quase. Então, como é que o tablet vai realmente fomentar essa leitura do aluno? É claro que hoje nós temos uma geração informatizada e nós temos que pensar nessa geração, mas nós não podemos esquecer o professor, que para mim é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Muito bem, o professor Azeli e o professor Marcelo já abordaram aqui algumas das, não digo dificuldades, mas alguns dos desafios que serão colocados tanto para as escolas quanto para os alunos e professores, se a ideia for realmente essa de introduzir o tablet como um instrumento pedagógico em substituição aos materiais tradicionais de ensino. Bom, como o Colégio Sigma, aqui de Brasília, está sendo praticamente o pioneiro nessa iniciativa e já anunciou que a partir do ano que vem passará a utilizar os tablets como instrumento didático-pedagógico, vamos agora, então, passar a palavra ao Colégio Sigma para ver como que eles estão se preparando para enfrentar esse desafio. A palavra-chave que o professor Edson se referiu é desafio, né? Nós, no colégio, estamos nos preparando para introduzir tablets na educação, seguindo o caminho também já adiantado por outras escolas no mundo inteiro. Nós podemos dizer que nós somos pioneiros aqui no Brasil e de certa forma, no mundo em algum aspecto. Mas nós estamos olhando para tudo que está sendo feito no mundo inteiro, com muito cuidado, né? Estamos nos preparando os professores, preparando os alunos, preparando o espírito de todo mundo e tentando conhecer essa tecnologia nova que está aí. O nosso processo vai ser muito paulatino, muito cuidadoso, a gente não quer dar um passo maior do que as pernas, né? E vamos introduzir no primeiro ano
apenas uma substituição dos livros de papel por livros digitais. Então, a gente não vai dar um passo muito grande. A grande vantagem que tem, preliminarmente, é que o livro digital é um livro vivo, não é um livro que interage com o aluno, um livro em que as figuras mexem, em que o aluno controla as figuras, em que elas têm som, em que eu posso ter vídeo, e, além de tudo, eu posso consultar, eventualmente, na medida da necessidade, orientado pelo professor em sala de aula, outros assuntos na internet, né? Então, essas são as grandes vantagens para a gente começar a conversa. Professor, eu acho realmente o senhor classificou bem, é um grande desafio. Aí eu lhe pergunto uma coisa, o aluno que não pode comprar o tablet, como é que o Sigma vai trabalhar? Por outro lado, como é que as editoras estão se preparando para esses livros digitais? E a terceira questão, como é que os senhores estão preparando os professores para usar o tablet como ferramenta de ensino? Como o Sigma é uma escola privada, né, nós já temos problemas de custo com todas as coisas que são abordadas lá, né? Toda a escola tem mensalidade elevada, os custos dos materiais são sempre elevados, né? Nós acreditamos que, no longo prazo, não haverá um grande problema, porque a soma dos custos dos materiais didáticos nas 3 séries do ensino médio, com o tablet, ela deve ficar um pouco mais barata do que se eu somasse os 3 conjuntos de livros digitais, de livros de papel, né? Então, no conjunto, deve ficar assim. Isso a preços de hoje. Mas também a gente vê que essa tecnologia está se barateando muito rapidamente, né? Então, a cada nova geração de tablet, os tablets vão ficando mais baratos e, consequentemente, também o custo de edição, o custo de produção, né? Então, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto, como é que nós estamos preparando os alunos? É como o Marcelo disse, né? Acho que a gente não precisa preparar os alunos muito. Na verdade, eles estão nos guiando, né? A demanda veio deles, a pista veio deles, a necessidade veio deles, e um grande número deles já possui tablets. A preparação mais desafiadora para nós é a dos professores, né? E nós estamos atacando isso de 2 formas básicas. Primeiro, a gente está preparando os professores para conhecer a ferramenta, conhecer o tablet, antecipando situações novas que vão acontecer para os professores em sala de aula, que nós nunca vivemos. Nós estamos procurando antecipar, mas vai ser no dia a dia, né? É que vai acontecer isso mesmo. A segunda coisa é que nós, como é uma série só, é a primeira, nós não vamos começar com todos os professores. Então, nós estamos começando com aqueles professores que já têm mais intimidade com a tecnologia, que são professores que já são mais ou menos, como o Marcelo, mais afeitos ao uso da tecnologia no seu cotidiano, né? Que já usam em si na sua vida e que já têm uma intimidade com essa tecnologia. Aos poucos, nós esperamos que isso seja meio contagioso, né? É a questão das editoras. Eu não vejo muitas grandes editoras investindo seriamente nisso, talvez um pouco por receio. Significa para eles uma mudança muito grande de paradigma, né? Deixar de ter gráficas imensas e passar a ter produção digital, mexer com animação, mexer com edição de texto, mexer com formatação, analista, programas, preparar aplicativos. É toda uma mudança muito séria para eles. A gente vê algumas mudanças nas editoras procurando oferecer acesso online ao material que eles já têm de papel, né? No caso do Sigma, houve um investimento decisivo no seguinte sentido. O Sigma acabou anunciando a vontade de fazer isso, e há uma editora de professores que contratou professores da escola e outros professores da cidade também, inclusive gente do IESB, né, que está produzindo material para o programa pedagógico da escola. Então, ele é um material, para usar uma palavra, né, que vocês abordavam a semana passada, de uso da internet, né, é um material customizado, é um material feito a propósito, né? Ele é feito, então, com o perfil pedagógico do Sigma, com o conteúdo que o Sigma utiliza e feito, orientado pelos coordenadores de disciplinas do Sigma. Interessante, professor. Esse investimento do Sigma, especificamente na questão da produção do material didático, eu acho fundamental nesse primeiro momento, porque as editoras hoje ainda não têm um volume suficiente de produção de material para que a gente possa usar no dia a dia. Mas isso impacta muito, eu acho, quando a gente fala de uma escola privada, vocês têm esse caminho. Mas quando a gente olha para a escola pública, o caminho é diferente. Até porque tem todo um processo junto ao MEC para a escolha do material didático, os livros são enviados para os professores, onde se monta uma quantidade mínima de livros ali, que você escolhe qual o material. O professor pode ter a liberdade de escolher qual livro vai utilizar na sua aula. Então, do ponto de vista do tablet, para
escola pública hoje, eu acho que a gente tem um caminho longo para percorrer. Principalmente tem que mudar todo esse processo, toda essa metodologia de seleção dos materiais. E, além disso, convencer as editoras, que eu acho que é o grande ponto da cadeia aí, a investir nisso, porque com certeza vai ser mais caro. Porque não vai ser só texto, né? Você vai ter que produzir audiovisual. Você tem toda uma multimídia por trás disso. Tem todo um estudo que hoje muitos programas educacionais de TV fazem, que é como o aluno se comporta na navegação que ele faz pelo conteúdo. Então, ele vai para cá, aparece um vídeo, ele olha para o vídeo, ele navega no texto, ele ouve um som. Como é? Então, são os vários sentidos do aluno que vão ser estimulados nessa experiência com o tablet. E o tablet permite isso. Só que eu acho que o grande ponto aí dessa cadeia toda é a editora hoje, que ela vai ter que se reinventar, não vai ser uma editora de livros, vai ser uma editora de conteúdo educacional, né? Que alguns sites já fazem isso. Então, a gente pode ter uma substituição na cadeia de valor. A editora pode ser substituída por, igual está acontecendo com muitas emissoras de TV, portais que produzem, como o blog do professor Edson, que produz material de vídeo e compete pela atenção do telespectador com uma TV aberta, TV paga. Então, esse xadrez futuro da cadeia de educação, eu acho que isso daí vai definir. A gente está longe, principalmente da escola pública, mas eu acho que é um caminho sem volta. Até porque o aluno, que é o cliente, que é o consumidor de tudo isso, ele já é um novo aluno. Ele já nasceu nesse meio digital. Então, para atender, toda a cadeia vai ter que se transformar mesmo. Muito bons comentários, Marcelo. Eu vou começar pelo ensino público, porque o ministro Haddad tem manifestado já desde março, né, muita disposição de o MEC investir nesse sentido. Ele tem feito insistentes pedidos, já comissões estabelecendo que tablets devem ser usados, quais são os requisitos do tablet, configurações mínimas do tablet, e o MEC tem estudado como fazer isso, né? Eu acredito que num prazo relativamente curto para a máquina gigantesca que é o Estado, nós vamos ter alguma coisa nesse sentido. Acho que o Estado vai ter que ter tablets nas escolas e, de alguma forma, municiá-los com livros, ainda que sejam PDFs ou e-books, né, que são modalidades mais baratas. O segundo comentário é a questão do custo de edição, muito pertinente. Nós estamos trocando uma mídia de papel fixa, quase que estática, né, por uma mídia que é muito mais, potencialmente muito mais viva, que tem essas coisas todas que nós falamos, sons, multimídia, acesso simultâneo à internet. Eu estou lendo uma aula, estudando mesmo em casa, e tenho dúvidas sobre um termo que não está definido lá, eu vou à Wikipedia e vejo aquele termo, vou ao dicionário, consulto e volto para onde eu estava, né? Então é um material extremamente dinâmico, mas que tem os seus custos de edição completamente diferentes do que é a indústria gráfica. Então nós temos uma troca, que eu acho também que tende a baratear com o tempo, mas nesse momento, no primeiro momento, realmente é um investimento elevado, principalmente em termos de profissionais, são profissionais caros, muito especializados. Bom, só complementando, professor, eu acho que assim que realmente é um assunto que ele não se esgota aqui, porque a gente tem N questões, perguntas, esclarecimentos a fazer. Por exemplo, como é que as faculdades de educação, as licenciaturas, a pedagogia, como é que ela vai se preparar, porque ela que está formando esse professor. E é um professor que vai ter que trabalhar com esse meio virtual. Então, como é que realmente, esse é um questionamento, como é que as faculdades vão se preparar para esse trabalho? Por outro lado, como levar isso, claro, há realmente um esforço muito grande, Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia, já tem o programa que foi lançado, um computador para cada aluno, né? Esse esforço de levar isso para a rede pública de ensino, né? Por outro lado, também não é só o livro, mas toda a preparação de aplicativos, de softwares educacionais, que aí é um outro questionamento de quem está se preparando para isso, como é que estão fazendo, né? Não seria mais só com editoras, mas com empresas de aplicativos educacionais, né? E também uma análise, como é que os tablets impactam nas metodologias de ensino e no processo de aprendizagem. Eu acho que esse é o grande questionamento. O aluno vai aprender mais? Como é que nós vamos realmente monitorar este processo? Como vocês viram,
parece que ninguém tem ainda, nem mesmo os especialistas, resposta para todas as questões que irão ser colocadas, levantadas nesse processo de modernização da educação brasileira. Por falar em modernização, acho que uma das questões fundamentais e conceitual mesmo em relação a esse processo é responder, como sempre, aquela velha pergunta: afinal, para que serve a educação? O Colégio Sigma, pelo que vimos, está muito certo de iniciar o processo no ensino médio, quando o estudante, o aluno, já passou pelos 8 anos do fundamental, os 9 anos do fundamental, e, portanto, supõe-se que ele já tenha adquirido aqueles valores básicos da cidadania, que é um dos objetivos da educação: transmitir valores, criar, desenvolver no estudante os princípios de ética, de moral, de honestidade, etc. E aí o laptop, o computador, entra no ensino médio já na fase de profissionalização, digamos assim, do estudante. Há uma diferença sensível entre essas duas etapas. Nós recebemos algumas perguntas diretamente no nosso blog, então vamos responder pelo blog, mas esperamos que esse bate-papo rápido de agora já tenha servido para dirimir algumas dúvidas e talvez levantar outras. Muito obrigado.